Muito importante o que nós estamos fazendo aqui hoje. O Padre Ronque já deu um toque sobre isso. Não se espera multidões para esse trabalho. E até porque é um trabalho lento mesmo, que se começa com poucas pessoas. É uma semente que vai sendo plantada no coração, primeiro de cada um de nós que está aqui. E com certeza não estamos aqui por acaso. Deus trouxe as pessoas certas para começar, para dar início a esse trabalho. E é um trabalho que, como uma semente, vai depois crescendo, se desenvolvendo e com certeza vai contagiar toda a comunidade, toda a catedral. Muito importante. Eu estive agora, acho que 2 semanas atrás, que eu fui na Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. Eram quase 200 e poucos padres, porque Santo Amaro fica vizinho do aeroporto de Congonhas, dentro de São Paulo. Então, eu também fui com a ideia que Santo Amaro era uma cidade separada de São Paulo, mas é São Paulo, é um bairro antigo de São Paulo, dentro de São Paulo. Mas fui lá a convite de Dom José Negri, que é atual bispo e foi bispo de Blumenau e que me conhecia e tal, para falar com os padres sobre isso. Porque 30% das paróquias de Santo Amaro já não conseguem mais pagar o salário dos funcionários e dos padres. E mais ou menos 60%, 70% das paróquias não se sustentam. Daí tem uma exceção de algumas, lá o Santuário Mãe de Deus do Padre Marcelo, tem uma outra igreja lá dos padres que são mais famosos e que ainda arrebanham um pouco da população e tem uma arrecadação. E aí se pensa assim, mas o mais importante é a pastoral urbana, evangelizar um centro como São Paulo. Padre, o mais importante é nós anunciar o amor de Jesus Cristo. O mais importante é nós aqui na catedral realmente poder aproximar o amor de Deus, a salvação das pessoas. Ótimo, tudo isso é muito bonito e é fundamental na nossa fé, até porque a prioridade número 1, vai dizer o Código de Direito Canônico da Igreja, é a salvação das almas. Só que, como você fará isso sem ter recursos para tal? Como você vai conseguir realizar e cumprir a missão, por mais bonita que ela seja, sem as mínimas condições necessárias? Se não tiver as condições, vai tudo por água abaixo. O resto vira só discurso bonito, que está nos livros, mas a gente não consegue tornar isso eficaz, não consegue resultado. Então, assim, eu já encontrei muitos padres, principalmente lá em Santo Amaro também. O que levou a diocese um pouco, eu não conheço tanto a realidade, mas só de estar lá, foi a antiga teologia da libertação, aquela ideia de que a igreja tinha que se desfazer de tudo, se desprender de tudo, que a igreja seria pobre para os pobres. Hoje, a igreja não tem um ar-condicionado, não tem estacionamento, não tem nada, está mendigando e as pessoas não vão para um lugar assim. Como é que eu vou lá se eu não tenho onde deixar meu carro, se está muito calor e só cheira sovaco? Se antigamente as pessoas se supunham e se sacrificavam, hoje eles têm um conforto em casa, melhoraram, graças a Deus, suas possibilidades, e eles esperam que na comunidade pelo menos um pouco disso se reflita também. Ninguém quer ir aonde se sente mal, aonde está mal acolhido. Então, nós começamos a notar e ver que nós precisamos sim trabalhar essa questão de buscar meios para conseguir cumprir a nossa missão. Não quero dizer com isso que, o principal objetivo é nós ter uma bolsa cheia de dinheiro aqui. Não, mas nós temos o necessário para que de fato a nossa missão seja dignamente anunciada e que nós consigamos chegar de forma hoje atualizada a esse povo, a essa sociedade que hoje espera esse anúncio de uma forma mais moderna, acolhedora, com mais qualidade. E isso é muito importante.
Vemos, vamos parar, dar uma olhadinha aqui na nossa catedral. Vemos um projeto belíssimo que está se desenhando para ela ser mais acolhedora, mais clara. Respondeu há um tempo, quem fez com a melhor das intenções. Não queremos, né, diminuir o trabalho de quem investiu aqui muito para fazê-la. Mas hoje nós podemos e devemos torná-la uma referência para Joinville e melhorar sempre. Né? Seria a mesma coisa que nós dizer, não, nossos avós construíram lá a nossa casa antiga e nós queremos morar ali em respeito aos avós que construíram. Não, cada um de vocês fez uma casa, uma moradia melhor ainda, respondendo à situação do momento. Então, mas e da onde vamos conseguir recurso para tornar essa catedral mais acolhedora, termos recurso para poder evangelizar com alta tecnologia, com um som de ponta, com a climatização que hoje já está aí, assim por diante, se não tiver recurso? Nós vamos falar lindo de Jesus e ninguém vai ouvir nada, também não adianta. Então, precisamos sim buscar esses recursos, e é isso que está experimentando hoje, por exemplo, Santo Amaro, na Grande São Paulo. Foi o que me assustou, porque são milhões de pessoas. A gente sabe que os evangélicos fizeram lá um encontro, juntaram 3 milhões. Então, cada vez mais, se a nossa igreja não acolher, não chegar às pessoas, nós vamos se tornar esvaziados. E assim, para que vocês saibam, também o recurso não é tudo, porque na Europa hoje não se tem tanto recurso, mas as igrejas belas, bonitas, estão virando biblioteca, cafeteria, então museu. Por quê? Porque não tem mais pessoas também. Então, esses dois itens caminham junto. Recurso para poder realizar a obra, mas também que esses recursos possibilitem a evangelização verdadeira das pessoas. E a meu ver, o dízimo responde justamente às duas questões. A questão do recurso, mas principalmente a questão da evangelização. Porque para mim, dízimo não é dinheiro. Dízimo é evangelização da pessoa, é conversão da pessoa. E isso é uma obra que Deus realiza, a conversão, mas que depende também desse anúncio, desse trabalho. Por isso dizia um trabalho lento, que começa com poucos, um vai depois testemunhando, vai fazendo a experiência, e esse trabalho vai devagarinho se alastrando e crescendo entre as pessoas. Então, eu começo colocando para vocês uma situação pessoal minha, que eu acho que ajuda muito a entender o porquê que eu acredito tanto nisso. Tanto eu quanto o Padre Ivan, nós não fomos clero aqui da Diocese de Joinville. Nós estudamos a Faculdade de Filosofia e Teologia na Polônia, porque fazíamos parte de uma congregação que tinha o carisma de trabalhar com imigrantes e descendentes de poloneses. E aí eles nos levaram para a Polônia, lá ficamos 7 anos, fiz lá um mestrado em Teologia Moral, o Padre Ivan em Teologia Fundamental, e quando voltamos para nos ordenar, e fomos ordenados em Cocal do Sul, perto de Criciúma. Mas a primeira paróquia que a congregação me enviou foi para Dom Feliciano, no Rio Grande do Sul. E é uma localidade interiorana, muito pequena, de fumicultores. E primeiro choque de realidade, eu vim também da roça, do interior, mas não de uma realidade tão pobre quanto aquela. O primeiro asfalto mais próximo da cidade era 50 quilômetros na cidade de Camaquã, da sede da cidade. O primeiro asfalto 50 quilômetros em Camaquã, do outro lado, Encruzilhada do Sul, 75 quilômetros de estrada de chão para chegar no primeiro asfalto. Isso da sede da cidade. Eu tinha capela no interior com 70 quilômetros de estrada de chão para ir celebrar missa, sem energia elétrica, aonde 2 ou 3 pessoas eram alfabetizadas. Então, daí pensava, padre, mas o senhor está falando do Nordeste? Não, do Rio Grande do Sul do Brasil, tá? Então, a realidade muito dramática. E me entregaram essa paróquia,
vindo da Polônia, eu aterrissei numa realidade assim, e eu vinha formado em teologia, mestrado, caí numa situação dessas, com o sonho de ser padre, de anunciar Jesus, com todo aquele empenho, levar o conhecimento, mas aquele meu golzinho quadrado da época, que já estava com uns 10 anos, perdendo os pedaços, me deixava mais na estrada, eu não chegava nem até as pessoas. Aí e ainda tinha um processo trabalhista na paróquia, não tinha dinheiro, a comunidade pobre. Aí simplesmente eu entrei em pânico, porque como que se eu não tenho nem para receber salário, para comer, não tenho o meio para chegar lá, como que eu vou fazer essa evangelização acontecer? E aí marquei um encontro com o bispo, liguei lá para a congregação e disse: se vira, essa é a realidade. Aí marquei com Dom Alberto Etges, que era então o bispo de Santa Cruz do Sul, onde pertence Dom Feliciano. E aí eu fui lá e ele disse: olha, Ivanor, realmente, sem recurso, lá é uma comunidade pobre, é uma realidade difícil, é uma das paróquias mais difíceis da Diocese de Santa Cruz, está longe, dá uns 300 quilômetros quase para chegar a Santa Cruz, acho que exagera um pouco, não era tanto, mas... Aí ele disse: a única saída é trabalhar o dízimo, eu vou enviar uma equipe de missionários que vão lá te ajudar, você reúne toda a comunidade de Dom Feliciano, tenta juntar eles lá do interior, eram 22 capelas espalhadas no interior, junte tudo lá na cidadezinha, na sede, e esses missionários, marcamos uma data, um pouco do que estamos tentando fazer aqui hoje, mas eu botei ônibus, fiz tudo o que tinha, pedi para o prefeito, ele pegou os transporte público lá da escolar, e aí eu consegui trazer o interior inteiro, devia ter umas 200, 300 pessoas no salão paroquial. E aí, primeiro, para minha decepção, é que veio 2 leigos. Achei que vinha padres, alguém bem especializado para falar, não, veio 2 leigos. E um era bem jovenzinho. E me lembro como se fosse hoje, porque marcou profundamente a minha vida. Esse jovem pegou a Bíblia, abriu em Malaquias, capítulo 3, e ele vai dizer, e lá dizia o seguinte: o povo foi reclamar com Deus porque o gafanhoto estava comendo a plantação deles. E aí Deus respondeu: como que eu vou ajudar vocês se vocês estão me enganando? Daí o povo perguntou: mas em que vos temos enganado? Aí Deus responde: no pagamento dos dízimos. E continua dizendo: se vocês devolverem o dízimo ao templo do Senhor, eu abrirei os reservatórios do céu e lhes abençoarei muito além do necessário. E termina dizendo: fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, como diz assim, me prove para ver se eu não cumpro o que falo. E esse menino leu essa palavra, usou mais ou menos essas palavras que eu estou falando para vocês, e aí disse o seguinte: estão vendo o que Deus está dizendo? Que quando a gente realmente devolve o dízimo, não adianta eu querer pedir ajuda a Deus se eu estou sendo desonesto, se eu não estou sendo agradecido, se eu não estou reconhecendo e devolvendo a Deus aquilo que é dele. E como que eu quero que Deus seja generoso comigo se eu não estou sendo com Ele? Então ele disse: façam a experiência. Eu vim aqui hoje desafiar vocês, usando essa palavra de Deus, devolvam o dízimo para a igreja do Padre Ivanor. Ele usou o termo porque lá a padroeira é Nossa Senhora de Częstochowa, é a padroeira da Polônia. O coitado não conseguia dizer o nome da santa. Então ele disse: devolvo o dízimo para a igreja do Padre Ivanor meio ano. Se vocês não sentirem a bênção de Deus na vida de vocês, não precisam ajudar mais em nada. Quando ele falou isso, eu levantei, eu estava lá no meio do povo, e disse: querido, para lá, eu te chamei aqui para salvar a minha paróquia, e tu vai afundar de vez?
Daí ele olhou para mim, assustado, porque eu estava mais assustado ainda. E aí ele disse assim: padre, o senhor acredita na palavra? Daí eu disse: como não? Se eu não acreditasse no que está na Bíblia, eu nem padre seria. Por mais hipócrita que às vezes a gente é, mas não chega a tal ponto de não acreditar em nada e anunciar para as pessoas uma coisa que eu não acredito. Posso não viver tudo, mas eu acredito na palavra. Daí ele disse assim: e o senhor é dizimista? Daí eu disse: não sou dizimista, até porque eu pertenço a uma congregação, eu tenho que devolver para eles o meu salário, não sei o que, para papá. Aí ele olhou bem para mim e disse: padre, então nós íamos fazer o que aqui? Se nem o senhor não acredita, se o senhor não faz a experiência, o que o senhor espera dos outros? Eu me sentei e tomei a propósito de não falar mais nada, porque realmente eu passei vergonha. E aí eu disse: pois então, será que Deus não está dando esse recado? O problema não sou eu? Eu achando que o problema era o povo que não era generoso, o povo que não colaborava, a paróquia que estava em desordem, os outros padres que não fizeram o trabalho deles. Mas o problema passa pela minha conversão, eu pensei. No outro dia eu fui lá na paróquia, fiz o meu cadastro e comecei a devolver o meu dízimo. Comprei uma briga com a congregação, porque daí eu diminuí esse dinheiro do que eu repassava para eles. Eles já também gritaram: da onde que padre vai ser dizimista? Mas eu comecei a fazer essa experiência, e eu acredito, nesses 25 anos de padre que nós completamos aqui na catedral agora em abril, eu fui percebendo lentamente essa graça de Deus acontecer na minha vida. Digo a vocês, até hoje, não sei como vai ser desses 50 anos para frente, porque bate as doenças e os problemas, eu não deixei de rezar uma missa sequer por conta de um resfriado que fosse. Eu nunca deixei, eu tive internado uma vez na Polônia, vou me internar agora dia 29 de julho para fazer uma pequena cirurgia, mas eu não sei o que é estar num hospital. Será que isso não é uma bênção de Deus na vida da pessoa? Mas não só na minha vida pessoal, eu nem peço para Deus o que quero ter, porque eu sempre tive tudo o que quis e mais, até pessoalmente. Mas mudou a realidade financeira de Dom Feliciano, que era uma paróquia falida. Nós construímos 7 capelas, fizemos um santuário de Nossa Senhora de Częstochowa, que está lá até hoje funcionando, graças a Deus. Mudou a realidade financeira da comunidade pela experiência, pela minha conversão e pela conversão das outras pessoas que foram acontecendo lentamente. Então, eu percebo esses milagres em todas as paróquias em que passei. Em Itaiópolis, o Padre Ron, que conhece bem, eram os padres poloneses, não tinha nada, era uma paróquia que estava falida. Em 2 anos fizemos o salão paroquial, porque eles assim decidiram, primeiro fazer o salão, para depois, tendo um salão maior, poder celebrar lá e daí fazer a igreja nova. Já inauguraram a igreja nova, estão se mantendo. Cheguei aqui no Boa Vista, aquela oca de índio que era redonda com coberto preto, vocês conhecem, estava caindo. Botamos uma igreja nova de quase 2 milhões de pé, em 4 anos e pouco que eu fiquei ali. Cheguei lá no Saguaçu, era uma comunidade dos salesianos com 8.000 de dízimo por mês, hoje estamos em 50. Fizemos uma igreja nova, um salão novo, um pátio novo, banheiros novos, e agora falta, como já dizia aqui para vocês, o centro de pastoral e a casa paroquial. Vai fazer 9 anos que estou ali. Mas graças a isso, iam pouquíssimas pessoas lá, até porque o pessoal dizia: padre, era um galpão a igreja. Hoje, eu cheguei na missa, quando eu fui falar do dízimo, eu me lembro até hoje ali no Saguaçu, eu falei para eles: gente, eu nunca vi milagre, tantos milagres e tão grandes como eu vejo no Saguaçu. Daí as pessoas me olharam: milagres, padre? Que milagres o senhor vê aqui no Saguaçu? Eu disse: não, um milagre é simples.
como vocês conseguiram construir essas mansões, que é um bairro de classe média alta, e mantém essas mansões e colocam um carrão na garagem ganhando R$100 por mês? Isso é um milagre. Se o dízimo de vocês é R$10, vocês estão ganhando 100. Ou eu estou errado? As pessoas começaram a se olhar, mas se eu estou dando R$10, eu deveria ganhar. O dízimo de R$10 é 100. Como eu construí? Como que para mim eu posso construir uma casa de 1 milhão, 2, 3? E para a igreja eu levo aquilo que nem o estacionamento do shopping é possível de pagar? Então, parado lá. Nós temos que começar a questionar, e daí a gente vem na igreja como aquela história, pedindo a Deus que afaste o gafanhoto, que multiplique os meus bens, que eu tenha saúde, que a minha família tenha paz, que tudo funcione, mas para Ele eu sou extremamente mesquinho e miserável. E se eu não faço essa experiência de verdadeiramente ser justo, ser correto e ser coerente, então não tem como. Não, e começamos, depois Dom Orlando me pediu para fazer esse trabalho na Diocese de Joinville, já depois na época de Dom Irineu, nós com todo esse sistema agora que foi adotado, em que tudo está no banco de dados da Cúria Diocesana, nós fomos ver quantos padres eram dizimistas da Diocese. Então não chegava a 30% dos padres dizimistas, e desses 30% não chegava a 5% que eram dizimistas de verdade, o resto dava uma miséria também. Então o que nós começamos a se perguntar? Primeiro, temos que trabalhar o padre. Primeiro, temos que trabalhar quem está à frente. Segundo, vamos trabalhar as lideranças. Nós temos mais de 50 mil lideranças que trabalham na Diocese de Joinville. Se só esses fossem dizimistas, teríamos recurso para evangelizar a todos os outros. Você, padre, o senhor exagera, 50 mil liderança? Some comigo, 5 mil ministros da Eucaristia, da Sagrada Comunhão. Pegue mais umas 7, 8 mil catequistas. Então nós já estamos em 11, 12 mil pessoas. Pegue os animadores de grupo bíblico, pegue os outros coordenadores aí de CPP e de infância missionária e de coroinha e de não sei o que. É simples. Então o que nós chegamos à conclusão? De que não adianta nós esperarmos uma mudança do povo, se essa mudança não começa primeiro pelo coração dos padres, das lideranças que atuam, para que depois realmente a gente convença o povo. E digo a vocês, esse é um trabalho lento, de conversão, que Deus vai fazendo na vida de cada pessoa, mas que precisa ser dado o primeiro passo. Não se chega a lugar nenhum sem dar o primeiro passo. Por isso, fico feliz que vocês estão dando esse primeiro passo. É difícil, e quem disse que seria fácil? Tudo que é difícil é que tem valor, mas vocês vão ver a mudança que isso pode fazer. E digo mais a vocês, não é só uma mudança quantitativa, em questão de dinheiro, de recurso, de finanças, mas é uma mudança de participação. Carter, ele gravou um vídeo, que daí depois, quando o Dom Orlando me pediu para assumir o dízimo aqui, eu comecei a estudar, a me informar, a ler mais e assim por diante. Então, ele dizia que a conversão de uma pessoa verdadeira à fé passa por 3 estágios, que são 3 estágios da conversão. O primeiro é a inteligência. A pessoa tem que encontrar fundamentos na doutrina. Não pode ser que nem esses evangélicos aí que arrepiou o pelo do braço, eu já fui. Não pode ir só pela emoção. Tem que primeiro questionar o que o cara prega, a lógica, se tem lógica, e assim, a doutrina, conhecimento. Então eu não posso ir para uma igreja sem conhecer nada. Assim, eu me admiro como alguém pode trocar a igreja católica por outra. Pelo simples fato, alguém trocaria comigo, eu lhe dou R$1 e tu me dá 7.
Não, padre, isso não é negócio. 7 por 1, como é que o senhor quer ganhar tanto assim? Pois então, as outras igrejas têm um sacramento só, a nossa tem 7. Como é que você troca? Abandona 7 sacramentos para ter um só. Então, se a pessoa conhecesse, se ela conhecesse o que é a Eucaristia, mas nem que arrepiasse a palavra e fizesse ela repousar no Espírito, ela não sairia da Igreja Católica. Mas e conhece o que é a Eucaristia? Então, às vezes, tem que passar pelo conhecimento a nossa conversão. O segundo ponto é o coração. Talvez nós pecamos muito nisso. A igreja foi sempre muito racional e não acolheu, não lidou com as emoções, não soube transmitir essa palavra. Também o nosso povo principalmente o povo brasileiro, é muito emotivo. Então falhamos, fomos frios demais de repente. Mas o terceiro estágio é o bolso. Se não se completar esse terceiro estágio, ficou só na inteligência, no coração, e eu sou totalmente descomprometido. Porque eu só passo a me comprometer e realmente fazer parte daquilo quando isso custa para mim, quando isso realmente é parte de mim. Eu estou dando do meu suor para que aquela obra aconteça. Se eu ficar só indo lá e comendo as hóstias que os outros pagam, isso é um antitestemunho de fé. Eu não passo de um carrapato que está sugando o sangue dos outros. Vou lá para comer as hóstias que a senhorinha de idade paga. Nossa, que evangelho é esse que você vive? Sim, porque até as hóstias são compradas. Até a toalha que está no altar, até o vinho. É tudo assim? E aí nós começamos a perceber que não, eu também preciso me comprometer e dar o pouco que eu posso, que eu tenho, para que realmente aquilo se mantenha e a evangelização aconteça. E no fim, mas muita gente fala assim, eu não vou dar dinheiro para a igreja, porque aí o padre anda com um carrão a minhas custas, o padre está lá tomando cerveja a minhas custas, não sei o que lá. Querido, o que vai ser feito com o dinheiro que você devolveu diante do altar é responsabilidade de quem pegou. Agora, se eles estão fazendo mal e com isso você também quer ir junto para o inferno, é problema teu também. Eu acho que o que a gente precisa é fazer bem a nossa parte. É claro que esperamos e trabalhamos muito na Diocese de Joinville para que haja transparência, prestação de conta, honestidade, clareza nas coisas. E aqui entra essa questão da transparência que nós vamos falar muito depois. Então, só para colocá-los numa situação, qual é a minha linha de pensamento, o que eu vivenciei, o que eu experimento, e faço disso um testemunho da minha vida. Não tenho nada a esconder. Falem o que quiserem, procuro me guiar com isso, tento no máximo ser coerente naquilo que posso. E é preciso que a gente comece a fazer esse trabalho e refaça ele, inclusive na nossa diocese, precisa ser refeito, porque é tão fácil esquecer. Que é aquela historinha da Bíblia, um semeia o trigo, o inimigo logo semeia o joio no meio. E as coisas vão crescendo junto, e se nós não cuidar desse trigo, o joio toma conta, abafa o trigo. Então precisa de gente, de pessoas muito conscientes e que tenha clareza de dizer, não, eu quero ser fiel e eu vou fazer a minha parte. Nós fizemos, eu vou trabalhar um pouquinho inclusive foi colocado para vocês esse documento, ele é muito bom, no sentido de a gente saber que não é uma coisa da Diocese de Joinville, que não é uma coisa da cabeça do Padre Vanor, que não é o Padre Ronque que quer dinheiro. Não, é a CNBB, é a Igreja Católica que está trabalhando. Foi em 2017, se não me engano, que foi feito esse documento, 2016, então foi feita uma Assembleia dos Bispos, onde eles elaboraram. Porém, esse documento, ele é bem pequenininho e ele é muito geral. Por quê? Porque ele é feito para o Brasil todo. E pensa a realidade do nosso Brasil.
Eu fui fazer um encontro com o Padre Ron, que lembrava, em Manaus, na Amazônia, mas sobre comunicação, era daí aquele encontro lá. Em Manaus, que eu nunca conhecia. Depois que eu saí de Brasília, foram 2, 3 horas só de mata. Era uma escuridão só, eu pensei que estava indo para o fim do mundo. Para depois chegar, se abriu umas luzes, o avião desceu, era Manaus. E eu disse, eu não conheço o Brasil. Essa realidade que nós temos a nível de Brasil é diferente, a nossa aqui do Sul, a de São Paulo, a de Manaus, a de tantos outros lugares. Então, esse documento, ele é bem geralzão. Não é que ele vai colocar pontos práticos, mas ele inspira. É um caminho guia para a gente também perceber que a igreja como um todo colocou como prioridade realmente a pastoral do dízimo. E nós devemos muito esse trabalho aqui na Diocese Adão Orlando. Desde aquela assembleia em que foi decidido tirar as bebidas alcoólicas das festas, Dom Orlando escreveu um documento, uma carta, dizendo a todos, a toda a Diocese, a maneira de mantermos a igreja e a evangelização na Diocese de Joinville será através da pastoral do dízimo, certo? Fazem 20 anos já que foi feito esse trabalho, começou-se com profundidade esse trabalho. E é graças a esse trabalho que a nossa diocese é uma das melhores, se não a melhor do Brasil. Porque a maioria, que nem eu estou falando para vocês, em Santo Amaro, agora que se ligaram de começar, quando realmente estão falindo. Então, hoje tem a Assembleia Nacional, tem muitíssimo. Aqui está o Fernando, o Padre Luciano. Sim, eles estão trabalhando porque o que nós precisamos realmente ver é que tem muita gente que diz, porque aquele discurso, a igreja começou aqui no Sul a falar em centésimo, aí o povo dava um milésimo, certo? E centésimo não existe na Bíblia, essa palavra, existe dízimo. Então é melhor nós falar em dízimo, o que está na palavra, para que talvez o povo dê o centésimo. Se os católicos realmente dessem o centésimo, de R$100, já seria alguma coisa, certo? Mas nós queremos ser fiéis à palavra de Deus, tá? Daí nós elaboramos 7 apostilas aqui na diocese. Fui recolhendo materiais, elaboramos e trabalhamos muito aqui no centro diocesano. O povo vinha em caravana, lotávamos aquele auditório 1, 2 vezes no mês, estudando, formando, multiplicando missionários. Uma pena que a catedral aqui tão próxima, sempre foram poucas pessoas que participaram, ou quase ninguém. Uma outra paróquia que nós tivemos problemas sérios foi Massaranduba. Massaranduba não mandava ninguém e continuava vendendo bebida alcoólica. E assim, agora São Judas Tadeu, o Joelso falou que foi lá fazer um trabalho. Nossa, renovada no Espírito, a paróquia referência de cura e libertação. E agora não tem como se manter. Não adianta curar e libertar e de repente falir. Então nós precisamos buscar recursos, tem que trabalhar, fazer esse trabalho em conjunto. É um trabalho extremamente importante e necessário. E aí aquilo que é visível aos olhos vai se transformando. Hoje no Saguaçu, eu não tenho problema de dizer a vocês, não é só a igreja que está bonita, a igreja está cheia. Já, padre, se eu fosse tão dinheirista, porque daí eu levei a fama na diocese por conta de andar falando do dízimo, que é o padre dinheirista. Se fosse realmente só dinheirista, eu estaria com a minha igreja vazia. O senhor participa lá de vez em quando, sabe? A igreja não tinha quase ninguém. Hoje, não é que também pode, ainda tem uns bancos, ainda cabe mais, se alguém quiser se mudar, né? Não. Olha aí, ó, pode passar. Então é isso. Então, nós temos que ter muito claro, a primeira questão, para quem vai trabalhar com o dízimo, de que o dízimo encontra sua fundamentação na palavra de Deus. Aquilo que o padre falava, não é invenção de nenhum padre, é bíblico. Inclusive, uma das apostilas,
uma das 7 apostilas, nós fizemos uma seleção junto com o padre Venceslau de todos os textos bíblicos que falam do dízimo. Então são mais de 50, direta e indiretamente. É só o texto bíblico e depois a explicação direta ou indiretamente que fala do dízimo. Aliás, gente, não precisa nem ir tão longe. Vocês sabem qual foi o primeiro momento da Bíblia que se falou de dízimo? A história de Caim e Abel, não é? Gênesis. Então aqui as apostilas, são pequenininhas, foram feitas aqui na diocese. Então a primeira é o verdadeiro sentido do dízimo, a segunda, a pastoral do dízimo, como se organiza, a terceira a missa com a oferta do dízimo, feita com a ajuda do padre Lucianinho, o que pode, o que não fazer na missa do segundo final de semana, que é a missa da oferta do dízimo, um monte de ideias. A quarta, o dízimo na palavra de Deus, então aqui os textos bíblicos todos. O dízimo para crianças e adolescentes, para trabalhar na catequese, o diziminho com as crianças. E depois o dízimo perguntas e respostas também, para antes e depois da missa nós colocava, por que tá, não sei lá, nós coletamos essas perguntas no encontro aqui na Mitra, as perguntas que as pessoas mais faziam, nós colocamos. Então, são coisas bem práticas da nossa diocese, com uma linguagem atualizada, que podem ajudar as catequistas, ajudar outras lideranças, ajudar o pessoal da liturgia a preparar essa missa da oferta do dízimo, sem fugir daquilo que é litúrgico, certo? Então, é muito importante. Está na palavra de Deus e é a forma mais adequada para a manutenção da nossa igreja. Então, é a forma de manter a comunidade. Tem a coleta, tem ainda um pouco dessas taxas que deveríamos eliminar, mas o fundamental é realmente o dízimo. Se o dízimo funciona, o restante vai devagarinho, a gente vai diminuindo, vai desaparecendo. Pode passar adiante. Então aqui, justamente vai ter Malaquias 3, 8 a 10, esse texto que é fundamental. Eu até disse para aquele menino, eu lembro assim, mas não precisamos levar o pé da letra, ser tão radicais. Ele disse, padre, a palavra é assim, ou você tenta vivê-la, ou não cabe justificação. Ou vivê-la, ou vivê-la. Ou é quente, se for morno, eu vomitarei da minha boca. Esse outro texto que vai dizer claramente que Deus ama quem dá com alegria. Porque muita gente até contribui, mas às vezes contribui com azedume, forçado, sem motivação, sem fazer disso realmente um espírito verdadeiro da doação. E talvez não sente a bênção de Deus, porque, poxa, será que Deus merece algo dado com mau gosto? Acho que a gente tem que realmente fazer isso com alegria, com generosidade. Dizer para vocês que é fácil tirar o 10% do salário e dar, não é, claro que não, mas a gente faz e depois vai percebendo que esse dinheiro nunca faz falta e se multiplica. Podem ter certeza, eu não vi nunca, em todos esses anos que eu trabalhei, de dizer alguém, disse, padre, não, eu devolvi o meu dízimo e dessa experiência eu saí pior, saí pobre, eu saí prejudicado, eu senti falta disso. Jamais. O que se dá para Deus não faz falta. Pode passar. Então nós temos nesse documento 106 da CNBB, que vocês receberam, levem, leiam como tarefa de casa, nós temos, ele coloca 3 questões muito importantes nesse documento. A primeira indica também elementos bíblicos, teológicos, fundamentais para a compreensão do dízimo. Então, isso, da página 16 em diante nós temos esses elementos bíblicos, teológicos para compreender o dízimo. Então, também é bacana a gente ler e poder ter esses elementos. Depois, esclarece conceitos e termos, porque aqui também é importante, vejam assim, eu não sei se estão aí as secretárias da paróquia,
É importante vocês pensassem que, eu sei que as pessoas chegam e dizem, eu vim pagar o meu dízimo. Isso é péssimo. A gente não paga nada para Deus, a gente devolve, a gente contribui. Então é claro que até nós mudarmos isso vai demorar 50 anos, mas vamos começar. Você está devolvendo, você está contribuindo. Pagar, a gente paga no mercado, paga a luz, paga a água. Não, eu estou devolvendo. Então até essa linguagem, quando chega na secretaria, a primeira pergunta, e tu já pagou o teu dízimo? Não, então já comecei errado. Não, você devolve o dízimo aqui, você colabora, você contribui, até para que a pessoa entenda que isso é uma coisa do coração, uma coisa da vontade, e não é uma coisa forçada, obrigada, não é pagamento, certo? Então, esses conceitos e termos, a gente acha que eles não são importantes, mas são também. E depois, por último, o documento oferece orientações práticas, algumas dicas assim também, muito práticas que ele vai colocar, né? Pode passar adiante. E ele vai colocar 4 dimensões para que o dízimo venha ajudar na igreja. Essas 4 dimensões que ele vai trazer claramente o documento é a dimensão religiosa, a dimensão eclesial, a dimensão missionária e a dimensão caritativa. Sabe, a religiosa nós precisamos para manter comprando hóstia, vinho, os livros que lemos. A religião precisa de coisas materiais para poder também fazer o seu trabalho de anunciar a palavra. Os seminários, pega a dimensão eclesial, a dimensão como igreja. Nós também precisamos de um carro do padre, precisamos do padre, pastoral, as pastorais, de recurso. Dizer assim, padre, a pastoral do dízimo não interessa. Eu sou catequista, não me interessa a pastoral do dízimo. Eu sou ministro da Sagrada Comunhão, eu não tenho nada a ver com o dízimo. Sim, e tu vai dar a hóstia comprada com dinheiro de quê? Se não tiver hóstia, tu vai ser ministro da comunhão para dar o quê? Se a catequista não interessa o dízimo, e tu vai dar catequese com que cadeira, com que sala, com que ar-condicionado, sem energia elétrica? Quem paga isso? Não é o dízimo? Então assim, todas as pastorais dependem da pastoral do dízimo, certo? Agora o último documento da última conferência dos bispos do Mochoense, da cidade, ele Pastoral urbana. Ele traz uma síntese, comunidade eclesial missionária. Sim, de todos esses termos. E o último termo aqui que fala também a dimensão caritativa. E de fato, o que está me dando mais certo no Saguaçu é essa 4ª dimensão. Uma das maiores pastorais que eu tenho no Saguaçu é a pastoral social. E é engraçado, vocês acham que eu lá no Saguaçu fico falando de dízimo? Quem vai lá na missa sabe que raramente abordo esse tema lá. E por que meu dízimo só cresce? Esse ano cresceu 20%. E nós se perguntamos, em tempo de crise, que está todo mundo decaindo, nós tivemos um crescimento de 20%, e eu me pergunto, mas será que era só um mês, 2, mas está continuando? A meu ver, é graças ao trabalho da pastoral social. Por quê? Porque essa pastoral social é um grupo grande. Eles pedem na missa comida, pedem roupa, pedem doação, o povo traz. Eles fazem um brechó. Desse brechó, juntam 15, 20 mil. Construímos 2 casas para pessoas extremamente carentes, uma lá no Aventureiro e outra aqui no Bucarém, porque tivemos que falar com o pessoal do Sagrado, que tinha uma mulher com 4 crianças, marido drogado, morreu, ela ficou com os 4, não tinha onde morar, não tinha banheiro em casa. E mora no Bucarém. Fomos falar com o pessoal do Sagrado, o Padre Léo, mas eu não tenho ninguém aqui do social, nós não podemos ajudar. Daí o Saguaçu foi construir dentro da paróquia do Sagrado uma casa para essa família. Então, com o dinheiro desses brechó, das roupas usadas que as pessoas trazem,
Mas aí o que o pessoal faz? Pede as doações para a comunidade. Esse grupo, ao fazer a caridade, dar cesta básica, ajudar as pessoas e assim por diante, esse grupo fotografa, filma e na missa vão lá e mostram todo mês. A pastoral social pega o microfone e presta conta. Gente, com o dinheiro que vocês deram aí, que foi ajudado, olha só, nós ajudamos fulano com foto, e as pessoas olham e ajudam cada vez mais. Padre Ron que me dizia: Ivanor, eu estou cheio de gente todo dia, mendigo, é perdido, é gente pedindo dinheiro de passagem aqui na catedral. Cadê a pastoral social da catedral para poder acolher também e fazer um trabalho com essas pessoas? Eu sei que aqui é problemático. Eu vim aqui quarta-feira do retiro celebrar e já via cada um estranho entrando na missa e eu já queria fugir, porque tudo que é estranho junto aqui na catedral, eu sei que é. Mas talvez tenha que ter uma pastoral que vai recolher essas pessoas, levar para uma sala, dar um café, dar um sanduíche, sei lá, não sei como, porque também falar de amor é muito bonito no Evangelho. Esse fim de semana fala-se do samaritano, que lindo, nós temos que ajudar a pessoa caída. Mas na hora que eles estão caminhando e incomodando, nós sentamos no pau e botamos o orcegrupo para tocar para a rua. E agora? Então, tem coisas que nós precisamos, eu sei que não é fácil, mas temos que achar um jeito de ser essa igreja muito próxima, caritativa, atraente, sim, e coerente, porque senão nós falamos uma coisa e fazemos outra, né? Papa no hospital de campo. Isso, de campanha, hospital de feridos. Pode passar adiante. Então, ele vai dizer o documento, isso aqui é muito importante, ele vai dizer que a finalidade do dízimo é organizar o culto divino, promover o sustento do clero e dos demais ministros, praticar obras de apostolado, de missão e caridade, principalmente em favor dos pobres. O documento vai deixar muito claro essa finalidade do dízimo. Então, eu sei que hoje vocês estão se motivando aqui na catedral por conta da reforma. Não, nós precisamos melhorar o nosso dízimo porque precisamos fazer uma reforma da nossa catedral. Ok, pode até ser nesse primeiro momento, mas nunca percam de vista que o objetivo principal é outro. Nós podemos melhorar, mas depois, quando tivermos isso tudo bonito, nós queremos fazer o trabalho com os pobres, de acolhida, e o trabalho social também. Se for só para juntar dinheiro e dizer que a catedral tem 5 milhões na conta, então realmente Deus não vai abençoar essa obra, certo? Então não é para juntar dinheiro, nem para enriquecer nenhum padre e nem nada. É que realmente a gente possa, certo? Se hoje nós não está chovendo dentro da catedral, a primeira coisa é a gente poder parar essa infiltração. Então nós precisamos primeiro fazer o básico, mas devagarinho nós vamos chegar lá naquele objetivo maior, que é o que nós queremos atingir. Então isso é muito importante, tá? O que é o dízimo? Eu diria 4 palavrinhas que são muito importantes para a gente destacar aqui. Gratidão, devolução, gratidão, devolução, partilha e contribuição. São 4 palavrinhas. Gratidão, devolução, partilha e contribuição. Pode passar adiante, já. Então, gratidão. A primeira coisa que fazemos é agradecer a Deus. Eu não estou, porque aqui, gente, nessas 4 palavrinhas está a nossa diferença com a relação à igreja evangélica, porque a maioria dessas igrejas pentecostais, eles fazem a teologia da prosperidade. O que significa isso? Você dá 100 para ganhar 200. Não, nós não prometemos isso a ninguém. Aliás, eu já estou dando 100 porque eu já ganhei os 200. Eu estou agradecendo ao que tenho. Isso é fundamental.
Deus já me deu mais do que eu estou devolvendo. Se eu estou devolvendo é porque Deus me deu. Dizer, padre, mas 10%, padre, não é muito? Querido, pior se ele pedisse 90%. Por que Deus não fez ao contrário? Pedir 90% para ele e deixar você só com 10%. Não, ele lhe deixa com 90% e você deve devolver 10%. Sabe que quando eu comecei falando isso ali no Saguaçu, tinha um casal, um alemãozão com a sua esposa e duas meninas sentadas no primeiro banco, e numa missa em que lá nós tiramos de vez em quando uma missa por ano para falar direto, não tem, mudo as leituras, adequo para texto do dízimo e daí naquele dia fala abertamente, não tem medo, não tem coragem. Aí aquele cara olhava para mim e se torcia no banco, um baita de um alemãozão. Eu pensei, eu vou apanhar. Depois da missa eu via, porque isso é um assunto ruim de falar, o povo não quer ouvir, até porque é uma ferida que incomoda todos nós. E aí eu pensei, meu Deus, mas eu falei, e o homem me olhava, me encarava, mas no final da missa ele foi embora, não foi me procurar, e eu até fiquei, mas realmente, veja que me chamou a atenção, porque eu vi o cara e ele estava no primeiro banco e eu via que ele não me encarava bem. Chegou sábado no atendimento, ele e a mulher parado na fila. Disse, ai, agora eu vou ter que ouvir, né? Ele não quis, certo, foi para casa, e aí sábado ele estava ali com a esposa. Daí ele chegou, entrou lá na salinha, sentou e disse assim, e daí eu pensei, agora eu vou ouvir, vamos bater boca, vai dizer quando é que se viu, que o padre trocou as leituras da missa, porque tem uns carola que né, daí outros que não sei, pediu dinheiro, que onde é que se viu uma coisa dessa, papá. Ele sentou e a primeira coisa que ele me disse, ele disse, padre, nós viemos aqui com a minha esposa, primeiro eu quero lhe dar os parabéns pela missa de domingo passado. Nunca na minha vida de católico eu tinha ouvido um padre falar sobre isso, tão clara e tão abertamente. Nossa, eu pensei, meu Deus, a minha impressão era totalmente ao contrário, que o homem iria me avançar. Daí ele disse, a segunda questão, nós estamos aqui, porque durante a missa, ouvindo o que o senhor falou, a experiência que o senhor viveu, nós tínhamos um apartamento em São Paulo, e fazia 2 anos que estava à venda, e a gente não conseguia vendê-lo. E eu fiz uma promessa durante a missa, de que se eu vendesse aquele apartamento, seria o primeiro dízimo que eu devolveria integralmente à igreja. E nós viemos aqui porque quando eu cheguei em casa da missa, padre, tocou o telefone, era o primeiro comprador interessado em comprar o apartamento. O senhor não vai acreditar, padre, entrou, estava tocando o telefone, está aqui a minha esposa, que não deixa me te atender. Não, tá, era 500 mil o apartamento e tal, daí ele, a segunda-feira eu vou retornar, eles iam conversar, não sei com quem lá em São Paulo, aí na segunda ele pensou, não vai dar certo, né? Na segunda-feira o cara retornou, na terça ele foi para São Paulo e vendeu o apartamento, e aí a dúvida dele era se ele devia dar o dízimo sobre o bruto ou sobre o líquido, porque lá estava condomínio atrasado e coisas assim do apartamento, então essa era a dúvida. Daí eu disse, não, isso é o que o coração manda, não tem líquido, bruto, acho que até do bruto seria um crime exigir, porque você nem recebeu isso, você recebeu o líquido, o outro ficou lá por conta de dívidas. Daí ele disse, então já entendi. Ele preencheu um cheque de 45 mil e entregou para mim. Daí eu olhei, 45 mil, um cheque, uma doação era a maior que eu recebia na minha vida. Já recebi maiores depois dessa, mas essa era a primeira. Aí ele disse assim, daí ele disse, não, daí eu falei, mas isso não vai fazer falta para sua família? Ele olhou para mim e disse, padre, o senhor não falou na missa que eu já estou dando do que eu ganhei e não para ganhar mais? Se eu estou dando isso porque eu já ganhei muito mais. Me sobrou 450 mil, eu estou dando 45, então me sobrou ainda 405 mil. Daí eu disse, tá, mas e o senhor acha que dá? Não, ele disse, é de coração, padre. Ligeiro pus na gaveta e fiquei quieto, né? Antes que ele pegasse de volta. Mas
Mas é para ver, quando a gente realmente faz essa experiência da graça de Deus. Hoje esse casal mora na Inglaterra, se mudaram para lá, eles têm uma empresa aqui que ainda outros administram, mas moram na Inglaterra e assim por diante. Eu só vi eles crescerem, certo? Então a gente vai começando a ver como que as coisas acontecem na vida da comunidade, as bênçãos que acontecem na vida de quem realmente leva a sério, de quem acredita, de quem faz essa experiência, a gente vai começando a ver. E isso me levou a pensar o seguinte, que na medida em que nós padres não falamos isso para o povo, nós estamos sendo omissos, nós estamos prejudicando a igreja e nós estamos impedindo muitos católicos de crescerem, até financeiramente. Porque se eles levassem a sério e fizessem a experiência, iriam melhor nas suas vidas. Mas quando a gente é mesquinho, aliás, vocês sabem disso, eu lembro lá da roça, tinha certas pessoas que, se o padre chegava lá, dava a galinha, dava o boi para a festa, dava até a roupa, e sempre tinham de sobra. Aqueles outros que eram mesquinhos, que nunca davam nada, estão lá, nunca cresceram e nunca saíram do lugar. É assim, quando a gente é generoso, Deus é muito mais generoso para conosco também, certo? Gratidão. Depois, devolução. Por que é devolução? Porque tudo que nós temos é dele. Eu só estou devolvendo uma partezinha para ele. Tudo é dele, nada é meu, inclusive a minha vida. Nada é meu. Tudo é dele. Se eu estou indo lá levar uma parte, eu estou devolvendo para ele o que é dele, certo? Eu não estou pagando nada, nem fazendo uma grande coisa, eu estou devolvendo um pouquinho do muito que ele me deu. Essa é a ideia, certo? Não tem outra ideia diferente. Partilha. É muito importante, por exemplo, nós falávamos aqui até da catequese, a Marlene também é catequista ainda aqui, né? É muito bacana, pensa hoje em dia, se nós conseguíssemos trabalhar com esses pequenos, que são às vezes filhos únicos, que só giram tudo em torno do umbigo a vida deles, que só pensam neles, porque tudo é para eles, eles querem do bom e do melhor. Se a gente conseguisse evangelizar eles de pequenos, a repartir do que eles ganham para ajudar a igreja, para ajudar os pobres, para fazer a caridade, ensinar eles a repartir, a não pensar só em acumular, em querer ter. Não, eu quero partilhar com os outros. E dizer, padre, mas uma criança não ganha salário, ela vai partilhar o quê? E as mesadas que ela ganha sem trabalhar. Quer dizer, ele ganha sem trabalhar. Que ele ganhe 10 reais, que ele aprendesse a devolver 10 centavos. Tirar daquele 10 reais 10 centavos e realmente devolver. Ou que fosse um. Nós começaríamos a educar de verdade com valores que vai fazer a diferença na vida. Não só na fé dessa criança, não. Na catequese. O próximo ponto é uma contribuição responsável. Então aqui, cada um deve fazer a sua parte para ajudar a manter a sua comunidade, a igreja. Desta maneira estamos sendo responsáveis por ela. Então o dízimo não é pagamento, não é esmola, é minha responsabilidade. Eu quero um microfone, eu quero um teto para mim, dizer assim, padre, mas Deus precisa de uma igreja bonita, climatizada? Não, Deus não. Quem precisa somos nós, é nós que precisamos, porque daí a gente pode celebrar uma primeira Eucaristia, um casamento, rezar climatizado e com bom som, com mais conforto, senão num calorão, eu não sei, agora nós até no inverno temos que ligar o ar-condicionado na igreja, não sei se o povo está mal acostumado ou se está realmente mais quente o clima. E a gente vê que antigamente não tinha e a gente vivia, mas hoje se não liga tu derrete de suor, né? Cai a maquiagem, o reboco, vai tudo. Então, não tem outro jeito, né? Então a gente vê, é para nós. Para Deus podemos rezar até embaixo de uma árvore, mas seria mais desconfortável, não?
Então isso é importante. Essa questão, nós fizemos esses banners, agora o coração já tem até 4 partes, né? Esse slide é um pouco antigo, mas às vezes aquilo que a gente fala não precisa falar muito. Se a gente faz um banner bonito, deixa escrito, às vezes a pessoa está lá distraída, lê uma frase, escuta um canto, lê uma outra frase aqui e ali, vai se familiarizando e tudo aquilo vai entrando no coração da pessoa de uma forma ou de outra, são diversas maneiras. Então o dízimo não é pagamento, a igreja não é um supermercado de graças onde os cristãos negociam com Deus. Deus não vende nada, o dízimo é um gesto de fé, confiança, gratidão para com Deus. Então isso é muito fundamental da gente ter essa clareza para as pessoas, porque ainda existe no coração de muita gente aquela ideia de pagar a sociedade. As pessoas, eu vim aqui pagar a minha sociedade, eu quero ser sócio. Um dia um senhor chegou lá na secretaria, lá em Itaiópolis, e ele falou assim: padre, eu quero pagar esse negócio do dízimo aí e ver quanto é que dá o ano inteiro, porque eu quero pagar tudo para me ver livre disso. Daí eu olhei para ele e disse assim: tomara que Deus faça o mesmo contigo. Ele disse: por que o mesmo comigo? Não, que Deus agora, é janeiro, nós estamos no início do ano, que ele, a primeira missa que tu for, ele diga assim: ó, eu vou te dar um empurrãozinho agora no início do ano e o resto se dane. Eu também já quero me ver livre de ti. É assim? É assim que nós queremos ser tratados por Ele? É assim que nós tratamos Ele? Então, sei lá, parece que nós ainda não despertamos para dizer: Senhor, a coisa tem que ser feita com fé. É entre eu e você. Afinal, tudo é entre eu e Deus. O resto depois é consequência, o que nós temos aí. Pode passar adiante. No momento da época da primeira Eucaristia e Crisma, né? Sim, isso, porque aí todo mundo coloca-se em dia, vem pagar para poder o filho fazer a primeira comunhão. Pois é, aí você vê que não é um compromisso regular, não é um ato de fé, não é uma coisa de sempre da minha vida, é só para mim, naquele momento, me ver livre, é preciso. E não é assim, não deveria ser. Mas, vamos lá, é um trabalho. Isso. Ainda não cresceram para entender essa espiritualidade, para acreditar, para fazer uma experiência de fé. Isso é fundamental, gente. Por isso que falo que é preciso devagarinho ir falando, e assim, ó, e eu não vou dizer para vocês assim que o nosso povo é ruim. Não, eles não são evangelizados. O pecado é nosso. É nosso, nós não falamos, nós não temos coragem de dar testemunho, nós não temos a coragem de dizer claramente: as pessoas têm um coração bom. Não é por pouco que os evangélicos enganam bem as pessoas. O padre Renato postou um vídeo agora, hoje à tarde, no grupo dos padres, em que o pastor Valdomiro está pedindo de R$1.000 a R$300 para as pessoas colocar digital numa camisa que ele vai banhar no Rio Jordão, porque ele vai para a Terra Santa. De R$1.000 a R$500 para botar digital num manto, é uma bata que ele vai levar para a Terra Santa para banhar nas águas do Rio Jordão. Mas assim, ele faz isso de forma tão descarada, que é de rir, é de chorar. Mas as pessoas no Brasil dão, o homem está cheio de fazenda. E nós temos vergonha de pedir para a nossa igreja. Bem, daí não devolvemos o dízimo para receber algo em troca. Devolvemos para agradecer o muito que já recebemos da bondade de Deus. Certo? Deus não se deixa vencer em generosidade. Daí aqui eu coloquei aquele texto de Lucas capítulo 21, versículo 3 a 4, que é aquela história da viúva, que ela foi lá, Jesus estava no templo e viu a viúva colocar algumas moedinhas no cofre do templo. E aí Jesus elogiou a viúva, porque tinha gente que dava grandes quantias, e aquela viúva deu as moedinhas. Por que Jesus elogiou a viúva?
ela deu tudo o que tinha. Os outros davam o que sobrava, e ela deu tudo. Jesus não elogiou ela porque ela deu pouco, porque tem gente que fala assim: padre, é melhor dar pouco de coração ou dar o certo nervoso, brabo? É melhor dar o certo de coração, certo? O certo de coração, certo? Não é? Não tem isso. Jesus elogiou ela porque ela deu tudo o que tinha. Os outros davam as sobras. Era isso. Deus é tão justo, né? Deus é tão justo que na palavra dele, na Bíblia, ele fala 10%. Para que seja igual para todo mundo. Isso. Quem ganha muito vai dar 10%. Isso. Quem ganha pouco. 10% e muito é muito. 10% e pouco é pouco, mas é 10%. É igual. Então, é participação. Olha, ser dizimista é participar, é fazer parte da comunidade, é sentir os problemas da comunidade, é possuir a característica de verdadeiro católico. Na verdade, o católico que não é dizimista, que não participa, não sente responsabilidades de um membro de uma família paroquiana. Então, uma pessoa que não se compromete, que não faz a sua parte, ele não é nada. Ele é um peso morto que nós carregamos. E olha quantos que nós carregamos por aí nas costas. Então nós temos que acordar essa gente. Temos que acordar de um delicado, de um jeito de evangelho, porque eu sempre uso nas minhas falas dizer que os primeiros 50 anos vão ser difíceis, depois melhora um pouquinho. Então não adianta querer pensar que a coisa vai acontecer num mês para o outro. Não, vamos devagarinho, mas tem que dar esse primeiro passo com certeza. É sustento, é evangelização. Então o dízimo é uma grande força para criar, sustentar, firmar uma comunidade, tornando-a evangelizadora. O dízimo educa as pessoas para viverem em comunidade, onde todos se dão bem, todos se ajudam, todos se amam. Por isso Deus aprova e bate palmas para quem devolve seu dízimo e se compromete com a comunidade, com certeza. A fé, partilha e o dízimo, pode passar adiante, já que nós estamos, depois eu quero passar o videozinho ainda para as pessoas. Pode passar adiante, passa adiante, eu quero só colocar os 4 fundamentos do dízimo aqui para vocês. Então nós temos o fundamento bíblico, que é muito importante a gente sempre que for trabalhar, quem for trabalhar, sempre deixar claro, partimos da Bíblia, está na palavra. Se eu quero ser fiel à palavra, eu preciso também viver essa dimensão do dízimo, certo? Então, e lá não está dito que padre está isento, que pessoa acima de 80 não precisa, que não sei mais o que. Não, todos, certo? É fundamental. O segundo é teológico, num sinal de partilha, de solidariedade. Eu acho que tem que colocar muito claro para as pessoas que eu não posso estar aqui me beneficiando do que os outros sustentam e pagam para mim. Por mais pobre que eu seja, eu tenho algo a oferecer. Eu posso oferecer. E aqui nós entramos um pouquinho nessa ideia de muitas lideranças da igreja que falam assim: padre, eu não preciso ser dizimista, né? Eu já sou catequista. Eu já sou não sei o quê. Eu já faço, olha, querida, olha só. Vamos parar e pensar o seguinte. Vamos pensar que Deus te dá 168 horas de vida numa semana. 168 horas de vida. Qual seria o dízimo da tua vida numa semana? 16 pelo menos, 16,8. 16 horas eu deveria me doar do tempo de vida que eu ganhei. Eu não estou falando do salário, eu estou falando do tempo de vida. E nós damos 2, 3 horas como catequista e achamos, que eu já fiz muito. Cara, ainda tem mais 14 para dar. Se fosse dar o dízimo do tempo, o dízimo das minhas capacidades, o dízimo não é só dinheiro, não é só o dinheiro, não é só o salário,
certo? Então, nós precisamos pensar um pouco mais sobre tudo isso, principalmente com nossas lideranças. Fundamento comunitário: se ama, se ajuda. Se todos são responsáveis, ninguém pode se omitir, né? Eu penso que, inclusive dentro das nossas famílias, nós precisamos mudar um pouquinho. Eu falo muito lá no Saguaçu. Vocês sabem que no final do ano passado, um adolescente nosso, de 13 anos, se matou. Filho de família rica, se suicidou. Um menino que não tinha problema de opção sexual, nada, era bonitinho, namorava com as meninas, normal, vamos dizer assim, né? Precisa pensar por que ele fez isso, ninguém sabe ainda até hoje. Estão ainda investigando o celular, se não era aqueles jogos eletrônicos lá da boneca Momo, não sei Deus o que. Mas eu penso assim, gente, nós precisamos mais do que nunca educar para estarmos em comunidade, não se isolar. Ninguém vai ser feliz sozinho, não importa a quantia de dinheiro que tenha. Nós precisamos da comunidade, da igreja, do social, de estarmos juntos. E nós não podemos ensinar ninguém a se omitir. Daí eu falo assim, às vezes a criança em casa quer ajudar, a mãe diz, não, deixa que eu faço. Claro que a mãe faz mais rápido, faz melhor, mas impediu aquele de querer aprender a fazer. Então não é assim, deixa cada um fazer dentro de casa a sua parte. Nós não crescemos fazendo isso quando pequeno em casa. Um ia buscar lenha, outro fazia não sei o que, e todo mundo tinha que dar sua ajuda. E não fazia para ver, o pai só olhava atravessado. Vamos lá então. Isso. E o fundamento pastoral. Então aquilo que o padre já falou muito aqui, se tiver recurso, todas as pastorais poderão funcionar. Um dia no Boa Vista, falando sobre isso ali, daí o pessoal disse, padre, mas, bem, ali no Boa Vista, eu fiz uma conta, falando que é um bairro grande, populoso, se todos dessem 10%, a paróquia deveria arrecadar 500 mil, R$500 mil por mês. Se a paróquia no Boa Vista arrecadasse R$500 mil por mês dos católicos, daí eles disseram, mas o que o senhor vai fazer com tanto dinheiro? Jesus, o que eu ia fazer? Primeiro, gente, até se fosse necessário, abriria empresa para gerar emprego para quem está desempregado. O que fazer tem N coisas, mas eu penso, já pensou se nós pudéssemos levar nossos acólitos, coroinha, com os pais, para uma peregrinação toda paga para Aparecida, ficar no Hotel Rainha do Brasil, visitar o santuário de Nossa Senhora, sem eles tirar um pila do bolso, como realmente evangelização, para eles irem rezando, para conhecerem o santuário. Mas por que não? Se nós tivéssemos dinheiro sobrando, não daria para fazer isso? Pegar uma sala de catequese toda, e com as catequistas, com os pais levar, dizer, vão conhecer o santuário do Pai Eterno, vão fazer assim, evangelizaria, daria para fazer milagres. Mas se a gente quer fazer qualquer coisa, já tem que pensar, vocês vão ter que pagar. Tem que pagar porque é muito caro, nós não temos dinheiro para isso, para aquilo, agora vamos pagar a viagem para vocês. Se sobrar dinheiro, dá para fazer milagres. Porque a igreja não tem, vocês saibam, acho que todos têm claro isso, que a igreja os bens e o dinheiro da igreja não está no nome do padre, não está no nome do Roberto. Roberto é o tesoureiro ainda, Roberta não? Não? Tu é o coordenador, tem outro tesoureiro. Então, não está no nome de ninguém, está no nome do CNPJ jurídico, e para sair de lá só com a assinatura do pároco e do tesoureiro. Quer dizer, é uma conta totalmente transparente, só com nota, não enriquece ninguém. Então, se tem dinheiro lá, é de todos, certo? Não é o carro que o padre anda está no nome da mita, do CNPJ, a casa, o padre só entra e sai com a sua roupa, não tem nada mais, é da igreja, da comunidade, tudo, certo? Pode passar adiante então. Quando você tem nas mãos um objeto que não lhe pertence, ao fazer retornar ao dono, você não está pagando, ofertando, nem dando uma esmola para o dono. Também não está tendo nenhum ato de piedade, oferecendo uma ajuda ou dando um auxílio. Você está devolvendo o que em consciência seria um roubo se apropriasse daquilo. Porque não te pertence, não é teu,
tu está devolvendo para o dono, certo? Só pode passar adiante, nós vamos encerrar daí com o videozinho. Pode passar adiante, pode passar. Aqui é a foto da catedral ainda já, dos slides. Pode passar, eu só queria colocar, acho que não sei se vai ter ainda não, mas nem precisa mais passar. Pode achar o vídeo que está lá no pendrive. Eu só queria colocar um outro detalhe para vocês, que a meu ver é importante e que depois estaria lá naqueles outros slides da pastoral do dízimo, mas nós precisamos usar de transparência. Isso é muito importante também. Lá no Saguaçu, no segundo final de semana, já faz tempo, o pessoal vem trazer o dízimo diante do altar. Eu já sei que já estão fazendo isso aqui na catedral devagarinho, vai ter lá o local para os envelopes, o pessoal foi lá ver como fazemos. Então, por que o segundo final de semana? Porque ainda o povo tem o dinheiro do pagamento, tá? É bem lógico. Se deixar para o último fim de semana, já gastaram tudo, não tem mais nada. Então, tem que ser também um pouco esperto. Segundo, o fato de trazer diante do altar é muito importante, porque assim é uma entrega minha para Deus. Certo que a igreja vai pegar, que a pastoral do dízimo vai contar isso, vai servir para pagar as contas da comunidade, não é Deus que vai vir pegar ali da frente do altar, mas eu estou devolvendo com fé, como se fosse o meu compromisso com Ele. Dali para frente, é a responsabilidade da igreja fazer isso corretamente. Eu só gostaria de fazer uma colocação com relação à transparência. Tá? A gente fala muito em transparência, que na verdade é receita e despesas. Isso. Quanto eu recebo, quanto eu ganho. Sim. Tá. Eu já ouvi de várias pessoas que a catedral ela é rica. Uhum. Bom, é o seguinte, talvez se esse cidadão soubesse que a receita é 100 mil e que a despesa é 105 mil, uma hipótese, e que a igreja sempre fica deficitária 5 mil reais. Quer dizer, aí ele estaria consciente de que todo o dinheiro está sendo aplicado e que a receita é insuficiente para despesas. Sim, mas é feito aqui, Roberto, essa prestação de conta ou não? Ainda não, né? Ainda não. Então, é o que eu ia dizer, no segundo final de semana nós arrecadamos, no terceiro eu presto conta. O meu tesoureiro faz um gráfico, assim, bem como o senhor disse, não tão detalhado como a gente faz no CPP, porque no CPP, isso, daí a gente lança salários, tudo que foi despesa e tudo que foi entrada e temos de saldo tanto. Já chegou uma época no Saguaçu que nós tínhamos 1,5 milhão na conta aplicado no Sicredi, porque nós estávamos guardando para fazer a reforma da igreja. Aí alguém diz assim, padre, mas se o senhor chegar e apresentar que tem 1,5 milhão, que tem 1 milhão, acho que tem ali o diesel, achou, né? Que tem 1,5 milhão na conta, ninguém vai dar nada. Isso, depende tudo como você fala. Queridos, olha, tem 1,5 milhão. Mas falta ainda 500 mil, nós precisamos de 2 para fazer a reforma, e ainda tem mais a reforma do salão, tem a reforma disso, reforma daquilo, falta 10 milhões, temos só 1,5 milhão. Esse é o tipo de conscientização. Ô padre, na prática, é na missa mesmo? Na missa, no final, na hora dos avisos, no final da missa, o meu tesoureiro manda um gráficozinho, bem resumido, e eu mesmo mostro, e todo terceiro domingo o povo sabe que o padre presta conta. E sabe que muita gente que vem até de outras padre, parabéns. E daí assim, o grande argumento de muita gente de não prestar conta é dizer assim, mas daí o bandido vai saber quanto deu de dízimo, quanto a paróquia tem e vai vir aqui roubar. Querido, ninguém mais sabe, todo mundo, primeiro que aqui na igreja tem uma multidão, ninguém vai entrar pegar, e o que é feito logo depois que sai dali, ninguém sabe direitinho, é tudo, tem que tomar cuidado, tem que, não é brincadeira, certo? Mas é uma questão de tomar cuidado. Até lá em São Paulo os padres me levantaram esse problema, padre, mas se disser que está dando 100 mil, nós vamos ser assaltados. Querido, calma, é só trabalhar com tranquilidade, com seriedade, nada impede de ser referente, de ser transparência. Vem aqui do Saguaçu, se semelha muito. Sim. O pessoal de um outro padrão. Sim. Mesmo muito simples, mas hoje as pessoas são muito esclarecidas. E
Elas Sim. começam a fazer contas simples. Pô, se eu aqui, o cara levanta a cabeça, deve ter 1000 hoje, deve ter 500. Todo mundo deu 5, todo mundo deu 50, todo mundo deu 100. Quando é que está esse dinheiro? Sim. Nunca, ó, isso aqui hoje, o Padre Irmão comentou, pintamos a sala, isso aqui devia ser comentado. Graças ao dinheiro pintamos a sala do Gregório, trocamos uma luz ali da torre, quer dizer, esse tipo de coisinha é mínima, não é uma propaganda, mas não é que tem dinheiro. A minha esposa é luterana, tá? Sim. E eu participo também, mas ela vem mais na católica. E lá os pastores, a arrecadação da semana passada deu R$200. Foram mandados para lá em São Leopoldo, R$200, entende? Eles prestam conta sempre das arrecadações. Sim. Por isso que digo a vocês, Roberto, esse detalhe da transparência, tanto que nem estava dentro aí do projeto, é fundamental. E isso ninguém me tira, porque assim, é fundamental o trabalho social, mostrar o bem que a igreja faz, é fundamental a prestação de conta, a transparência, é fundamental a evangelização. São 3 coisas que a gente precisa fazer para que realmente um dízimo seja sério. Não, isso mesmo. Não caia-se nesse discurso também só de fazer uma coisa numa onda aí, não sei do que lá. Não. Tem que ter esses pilares e ser claro, porque é dessas coisas concretas. Eu também observo isso, aquilo que o Joel falou. As pessoas não são mais bobinhas, não. Certo? E quem está na missa são médicos, são engenheiros, são professores, são pessoas que pensam. E quando você deixa margem, essas pessoas podem pensar o que elas querem. Mas na medida em que você é claro, você tirou a dúvida. Sim, é bem isso.